Há cerca de 88 milhões de anos, um fragmento da África se separou do continente. Isolado no imenso Oceano Índico, esse pedaço de terra seguiu seu próprio caminho e aos poucos deu origem a um mundo fora do comum. Um lugar de formas improváveis, seres únicos e animais que não existem em nenhum outro ponto do planeta. Aqui, a natureza parece ter quebrado todas as regras. Florestas de pedra, com lâminas tão afiadas que podem ferir a pele, e árvores gigantescas, retorcidas de tal maneira que parecem crescer ao contrário, como se estivessem plantadas de cabeça para baixo. Esta é Madagascar, uma ilha moldada pelo isolamento, esquecida pelo tempo, e que se transformou em uma das expressões mais selvagens e extraordinárias da Terra. A Avenida dos Baobás em Madagascar é como a própria galeria de arte da natureza, exibindo árvores antigas e imponentes que parecem saídas de um romance de fantasia. Esta icônica estrada de terra, ladeada por majestosos baobás, é um espetáculo de se ver, especialmente quando os tons dourados do pôr do sol lançam longas sombras dramáticas sobre a paisagem. Esses baobás, muitas vezes chamados de árvores de cabeça para baixo devido à sua aparência peculiar, têm troncos tão grossos que poderiam servir de apartamentos para criaturas da floresta. Caminhar ao longo dessa avenida faz você se sentir como uma pequena formiga navegando no jardim de um gigante, diminuído por esses gigantes botânicos que resistem ao teste do tempo há séculos, se não milênios. A magia da Avenida dos Baobás não está apenas em seu esplendor visual, mas também nas histórias que essas árvores poderiam contar, se pudessem falar. Cada árvore é um monumento vivo, testemunhando silenciosamente gerações de vida malgache se desenrolando ao seu redor. Os moradores locais acreditam que os baobás possuem um significado espiritual, frequentemente associando-os a lendas e folclore que adicionam uma camada extra de mistério à sua grandeza. Em Madagascar, a mão esquerda é mais do que apenas aquela que você ocasionalmente usa para abrir um pote teimoso. É um campo minado cultural. Oferecer ou receber itens com a mão esquerda é visto como uma grande gafe. A mão esquerda, historicamente considerada impura ou menos favorável, é relegada a tarefas como higiene pessoal. Então, ao entregar aquela lembrança lindamente confeccionada, certifique-se de usar a mão direita, ou poderá receber um olhar de desaprovação que diz: "Você realmente acabou de fazer isso." Imagine-se em um movimentado mercado malgache, encantado pelas cores vibrantes e aromas tentadores. Você encontra o cesto perfeito de favas de baunilha frescas e, sem pensar, entrega seu dinheiro com a mão esquerda. As sobrancelhas do vendedor sobem tão rápido que quase deixam a testa, e de repente você se sente como se tivesse cometido um pecado capital. Um pensamento rápido salva o dia, ao trocar para a mão direita com um sorriso apologético que diz: "Ops, era outra direita." Lição aprendida. Em Madagascar, na dúvida, mão direita para fora. Madagascar é a rainha incontestável da produção de baunilha, um título que ostenta com todo o brilho de uma superestrela no tapete vermelho. Esta pequena nação insular produz cerca de 80% da baunilha do mundo, transformando sobremesas comuns em delícias celestiais. O processo, no entanto, está longe de ser glamouroso. A agricultura de baunilha em Madagascar é uma tarefa de amor, envolvendo a polinização manual meticulosa de cada flor de orquídea, uma tarefa tão precisa que faz neurocirurgia parecer um passeio no parque. Os agricultores levantam-se com o sol, armados com pequenos gravetos de bambu, prontos para desempenhar o papel de cupidos hortícolas para suas preciosas plantas. É como ser um cupido botânico, garantindo que cada flor encontre seu parceiro perfeito de pólen. Mas a jornada não termina aí. Uma vez polinizadas, as vagens de baunilha requerem meses de cura cuidadosa, transformando-se de vagens verdes nos tesouros aromáticos que conhecemos e amamos. Imagine fileiras e mais fileiras de vagens de baunilha tomando banho de sol, como turistas em uma praia intocada, aproveitando o sol malgache até estarem no ponto certo. É uma sinfonia aromática de paciência e precisão, com os agricultores virando e massageando as vagens diariamente para extrair seu sabor completo. O resultado é um produto tão divino que vale seu peso em ouro. A baunilha é frequentemente chamada de ouro negro, e por boas razões. É uma das culturas mais intensivas do mundo. Em Madagascar, gravidez e funerais são uma combinação tão desconfortável quanto comparecer a uma entrevista de emprego de pijama. As futuras mães são frequentemente aconselhadas a se manterem longe de funerais, uma crença enraizada na ideia de que os espíritos dos falecidos podem ficar um pouco falantes demais e decidir acompanhar a criança por nascer. Imagine estar grávida e ter que dizer ao seu amigo: "Desculpe, não posso ir ao funeral do seu tio, estou em uma dieta sem fantasmas até o bebê nascer." É uma precaução que mistura respeito pelos espíritos ancestrais,
com um toque de cautela sobrenatural. Imagine uma mulher grávida passando por uma procissão fúnebre, e todos ofegando como se ela estivesse prestes a revelar a fofoca mais suculenta da reunião de família. Em vez de comparecer ao evento solene, é provável que ela esteja em casa, aconchegada com alguma comida reconfortante malgache e assistindo suas séries favoritas. Esse tabu pode parecer estranho para os de fora, mas em Madagascar, é uma encantadora mistura de respeito espiritual e superstição prática. Esse fato sobre Madagascar vai te surpreender completamente. A Famadiana, também conhecida como a Virada dos Ossos, é uma das tradições mais únicas e vibrantes de Madagascar, transformando o que tipicamente seria um evento sombrio em uma celebração alegre da vida e da morte. Imagine uma reunião de família combinada com um festival, e você terá um vislumbre do que a Famadiana envolve. A cada poucos anos, famílias malgaches exumam os restos mortais de seus ancestrais de criptas familiares, os envolvem cuidadosamente em novos sudários de seda e dançam com os corpos ao som de música animada. É um momento em que os vivos e os mortos se unem em um ritual vívido e comovente que celebra os laços duradouros da família e o respeito por aqueles que partiram. A atmosfera durante a Famadiana está longe de ser triste. É cheia de risos, música e um senso palpável de comunidade. Parentes viajam de longe para participar da cerimônia, trazendo consigo comida, bebidas e presentes para homenagear seus ancestrais. Enquanto a banda toca, os membros da família dançam com os restos envolvidos, compartilhando histórias e memórias, garantindo que os espíritos de seus ancestrais se sintam amados e lembrados. Esta celebração não é apenas uma expressão poderosa da identidade cultural malgache, mas também uma forma de manter os espíritos dos que partiram felizes, garantindo suas bênçãos e proteção. A Famadiana encapsula belamente a visão malgache da morte como uma continuação da vida, uma ponte entre o passado e o presente, celebrada com ritmo, reverência e alegria inabalável. Em Madagascar, assobiar à noite é como convidar para uma sessão de karaokê sobrenatural, onde você não escolheu as músicas e os convidados são todos fantasmas. A crença é que assobiar após o anoitecer pode invocar espíritos, tornando-se um tabu tão enraizado que até os grilos podem parar de cantar em desaprovação. Imagine caminhar por uma vila malgache sob a luz do luar, sentindo-se inspirado, e começar a assobiar sua música favorita. De repente, janelas se fecham, portas se trancam e os gatos da vila correm para se esconder. É como se você tivesse acionado inadvertidamente o alarme de susto, sinalizando o início de uma festa espectral que ninguém quer frequentar. Ao cair da noite, quem sabe das coisas mantém os lábios fechados para não se tornarem cantor involuntário de uma festa de dança etérea. Assobiar, um ato aparentemente inocente, se transforma em uma ameaça noturna, temida por atrair almas errantes que preferem que você mantenha o silêncio. Então, se você se encontrar em Madagascar após o pôr do sol com uma melodia na cabeça, cante em silêncio. Mergulhar em alguns rios não se trata apenas de evitar crocodilos, mas de respeitar as águas sagradas e os espíritos que se acredita residirem nelas. Imagine-se sendo um turista ansioso para se refrescar em um lindo rio sereno, apenas para ser interrompido por um local com um olhar de horror, como se você tivesse sugerido dançar no túmulo da avó dele. Certos rios são considerados tão sagrados que tomar banho neles é um grande não, reservado apenas para propósitos ritualísticos ou cerimônias especiais. É como não perturbe definitivo, mas para os espíritos que preferem sua paz e tranquilidade. Pense nesses rios como clubes exclusivos onde apenas os ancestrais têm acesso VIP. Se você acidentalmente mergulhasse em um, precisaria de mais do que uma toalha para se secar. Precisaria de uma rápida lição sobre os costumes locais e uma boa dose de charme apologético. Em vez de se molhar, é melhor aproveitar a vista da margem, talvez com um aceno respeitoso aos guardiões invisíveis das águas. Esse tabu não só mantém os rios imaculados, mas também preserva uma conexão profunda entre o povo malgache e sua herança ancestral, garantindo a harmonia entre os vivos e o mundo espiritual. A mineração de safiras em Madagascar é uma combinação intrigante de fortuna, trabalho árduo e transformação, transformando áreas remotas em centros movimentados de atividade. Os depósitos de safira da ilha, especialmente na região de Lakaka, atraíram milhares de mineradores e prospectores de todo o mundo, esperando enriquecer. O que antes era uma vila tranquila se transformou em uma cidade agitada, com lojas improvisadas, mercados vibrantes e um influxo de indivíduos esperançosos, cada um sonhando em encontrar uma gema que pudesse mudar suas fortunas. O processo de mineração em si é intensivo em mão de obra e muitas vezes rudimentar, com mineradores cavando à mão, peneirando cascalho e inspecionando meticulosamente cada pedra em busca daquele brilho esquivo. No entanto, o boom da safira é uma faca de dois gumes,
trazendo tanto oportunidades econômicas quanto desafios significativos. Enquanto o influxo de riqueza estimulou o desenvolvimento local e criou empregos, também levou à degradação ambiental e a problemas sociais. A mineração não regulamentada pode marcar a paisagem, e o aumento repentino da população pressionou a infraestrutura local e os recursos. Além disso, a indústria de mineração em Madagascar muitas vezes enfrenta problemas de trabalho infantil e condições de trabalho inseguras. Esforços estão em andamento para promover práticas de mineração responsáveis que protejam tanto os mineradores quanto o meio ambiente, garantindo que o comércio de safiras possa sustentar a economia local sem comprometer o tecido ecológico e social da ilha. Em Madagascar, a ideia de começar um grande projeto numa terça-feira é recebida com o mesmo entusiasmo que receber um sanduíche encharcado no almoço, absolutamente decepcionante e totalmente evitada. A crença é que iniciar um trabalho significativo neste dia específico traz má sorte, como se a terça-feira tivesse uma rixa inerente contra a produtividade. Imagine apresentar uma nova ideia ao seu chefe e ele responder: "Ótimo, vamos começar na terça-feira." O suspiro coletivo dos seus colegas malgaches seria ensurdecedor, enquanto eles correm para remarcar para um dia mais afortunado. É como se o próprio universo colocasse uma placa de "não perturbe" na terça-feira, alertando todos a manter seus grandes planos à distância. Pense na terça-feira como o brincalhão do escritório, sempre pronto para atrapalhar seus planos meticulosamente elaborados. Você pode estar planejando a próxima grande coisa, mas se cair numa terça-feira, é melhor cancelar e recomeçar na quarta. Em Madagascar, o dia é reservado para tarefas mais mundanas, aquelas que você pode se dar ao luxo de errar sem invocar a ira do mau agouro. Enquanto o resto do mundo pode temer as segundas-feiras, em Madagascar, a terça-feira tem a duvidosa honra de ser o dia com o qual você simplesmente não deve mexer. É uma mistura peculiar de superstição e tradição, garantindo que empreendimentos importantes sejam reservados para dias que prometem navegação mais tranquila. Discutir abertamente sobre a morte em Madagascar é como falar de política em um jantar de família. Com certeza deixará todos desconfortáveis e ansiosos para mudar de assunto. Não é que os malgaches estejam em negação sobre a inevitabilidade da morte. Eles simplesmente preferem evitar o tema, como se fosse um espírito travesso espreita nas sombras, esperando para atacar os desavisados. Imagine mencionar casualmente sua própria mortalidade em uma reunião social e ver o silêncio tomar conta da sala, com os convidados de repente fascinados pelos próprios sapatos ou pela janela mais próxima. É um buraco negro de conversa, sugando toda a alegria da sala mais rápido do que você pode dizer a palavra funeral. Para falar sobre a morte em Madagascar, é melhor estar preparado para disfarçar o assunto com eufemismos ou metáforas elaboradas. Em vez de dizer que alguém morreu, eles podem dizer que foi para o grande campo de arroz no céu ou que se juntou aos ancestrais para uma longa conversa. Em Madagascar, os lêmures são tesouro nacional não oficial, semelhantes a uma celebridade com sua própria comitiva de admiradores. Ferir um lêmure não é apenas tabu, mas equivalente a chutar um mascote querido na canela, impensável e certo de incitar indignação pública. Imagine pisar acidentalmente no pé de alguém em um concerto lotado. Agora multiplique isso por 10. Essa é a reação que você teria se sequer pensasse em machucar essas pequenas celebridades peludas. Os lêmures, com suas expressões de olhos arregalados e perpetuamente surpresas, parecem gritar silenciosamente: "Sou fofo e sei disso", tornando os ícones intocáveis aos olhos do povo malgache. Imagine um lêmure como influenciador animal definitivo, completo com uma enorme legião de seguidores e tolerância zero para odiadores. Se você ferisse um, provavelmente se encontraria do lado errado de uma base de fãs muito apaixonada, completa com cartazes de protesto exigindo justiça. Os lêmures são mais do que apenas criaturas adoráveis. Eles são mensageiros simbólicos da rica biodiversidade e herança cultural da ilha. A história dos piratas de Madagascar parece um conto aventureiro saído diretamente de um romance de piratas, completo com tesouros escondidos, bucaneiros lendários e esconderijos misteriosos. Durante os séculos 17 e 18, esta ilha tornou-se um refúgio notório para piratas, atraídos por sua localização estratégica ao longo das lucrativas rotas comerciais do Oceano Índico. As baías idílicas e enseadas isoladas de Madagascar ofereciam a cobertura perfeita para piratas infames como William Kidd e Henry Avery, que procuravam refúgio da perseguição implacável das autoridades navais. Esses capitães piratas transformaram a ilha em um caldeirão de ladrões e rebeldes, criando assentamentos que prosperavam com pilhagem e segredo. Uma das utopias piratas mais lendárias foi Libertália, uma colônia livre mítica supostamente fundada por piratas em Madagascar. Segundo a lenda,
Libertália era um refúgio de democracia e igualdade, onde piratas de todas as nações viviam em harmonia, compartilhando seus espólios e governando-se com justiça. Embora a existência de Libertália permaneça uma mistura tentadora de fato e ficção, o impacto da história dos piratas em Madagascar é inegável. Os contos de tesouros enterrados e navios naufragados ainda cativam a imaginação de aventureiros e historiadores, atraindo caçadores de tesouros às costas da ilha em busca de riquezas perdidas. Em Madagascar, a prática de comer enguias está envolta em camadas de crenças culturais e tabus, tornando essas criaturas escorregadias mais do que uma mera curiosidade culinária. Em certas regiões, consumir enguias é estritamente proibido, um tabu enraizado nas tradições ancestrais e no respeito espiritual. Para o povo malgache, as enguias são frequentemente associadas a ancestrais ou espíritos protetores, e comê-las é considerado trazer má sorte ou provocar a ira dos espíritos. É como se essas enguias tivessem recebido um status VIP no reino animal, sendo veneradas e protegidas da mesa de jantar. Imagine estar em um banquete malgache onde uma variedade de pratos deliciosos está disposta e alguém ousa sugerir adicionar enguia ao cardápio. A reação seria imediata e unânime. Um sonoro não, seguido de histórias de infortúnios que caíram sobre aqueles que ousaram desafiar esse tabu sagrado. Em uma terra onde o respeito pela tradição é profundo, evitar enguias não se trata apenas de honrar o passado. Trata-se de garantir harmonia com o mundo espiritual. Portanto, enquanto você pode encontrar enguias na culinária de outras culturas, em Madagascar, essas criaturas esquivas nadam livres, símbolos de uma conexão profunda entre as pessoas e sua herança ancestral. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para receber os novos vídeos.